Olá, meu nome é Renata Nogueira e hoje iniciaremos a nossa primeira aula de geometria com o tema polígonos. Vocês sabem qual é a origem da palavra polígono? Pois é, ela tem a origem grega e significa vários ângulos. Polígonos são figuras geométricas planas que têm lados formados por segmentos de reta. São formados por regiões fechadas e seus lados não se cruzam. Na imagem abaixo, temos vários exemplos de polígonos. Os polígonos podem se classificar em convexo e côncavo. Os polígonos simples são chamados de convexos quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará totalmente inserida nessa região. Já nos polígonos côncavos, isso não acontece. Observe as figuras abaixo. Na primeira imagem, nós temos uma reta e ela está totalmente inserida na região poligonal, dentro do nosso polígono. Então, nós dizemos que esse é um polígono convexo. Nesta segunda imagem, nós temos uma reta que parte dela não está inserida na região poligonal, no interior, dessa região poligonal. Aí nós dizemos que esse aqui é um polígono côncavo. Atenção, os polígonos côncavos, eles também têm reentrâncias. Agora estudaremos os elementos de um polígono. Primeiro elemento, os lados. O polígono é formado por lados e esses lados são segmentos de reta. Nessa imagem, nós temos um polígono de 5 lados. Como ele possui 5 lados, ele vai possuir 5 ângulos e 5 vértices, pois em todo polígono o número de lados é igual ao número de ângulos e ao número de vértices. Então vamos aos lados desse polígono. Nós temos aqui os lados A, B, B, C, C, D, D, E e E, A. Estão representados aqui abaixo. Temos também os vértices. Os vértices, olha, eles são o ponto de encontro dos lados. E aí, quem são os vértices aqui? Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Temos os ângulos internos. Os ângulos internos são formados por 2 lados consecutivos. E aqui, nessa figura, nesse pentágono, nós temos como ângulos internos o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Representamos esses ângulos com acento circunflexo. E por fim, temos os ângulos externos ao nosso polígono. Ângulos externos são formados pelo prolongamento de um lado e o lado adjacente a ele. Então, olha, prolongamos o lado de um polígono e formamos com o lado adjacente o ângulo externo A1. Depois, o ângulo externo B1, o ângulo externo C1, D1 e E1. Então, vocês verificaram que nós vamos ter 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos, pois em todo polígono o número de vértices, ângulos e lados são iguais. Classificação dos polígonos. Para uma figura geométrica ser considerada polígono, deve possuir pelo menos 3 lados.
Vamos às nomenclaturas. Um polígono com 3 lados é chamado de triângulo. Um polígono de 4 lados, quadrilátero. Um polígono com 5 lados é um pentágono. De 6 lados é um hexágono. De 7 lados, um heptágono. Com 8 lados, um octógono. Com 9 lados, eneágono. Com 10 lados, decágono. Nós temos outros polígonos. Sugiro a vocês que pesquisem a nomenclatura de outros polígonos. Polígonos regulares são os polígonos que possuem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com medidas iguais. Medidas iguais, mesma medida, é a mesma coisa que congruentes, ok? Todo polígono regular é nomeado de acordo com o número de lados e ângulos que possui, acompanhado da palavra regular, com 2 exceções, com exceção do quadrado e do triângulo equilátero. Polígonos regulares. Aqui nós temos alguns exemplos de polígonos regulares. Lembrando que polígonos regulares são aqueles que possuem lados e ângulos com a mesma medida, ok? Congruentes. Alguns exemplos aí de polígonos regulares. Polígonos irregulares são os polígonos que possuem lados e ou ângulos internos com medidas diferentes. Observem o exemplo aqui deste trapézio, né? O trapézio é um quadrilátero. Ele possui os lados com medidas diferentes e possui os seus ângulos internos com medidas diferentes também. Esse losango, que também é um quadrilátero, ele tem os ângulos internos com medidas diferentes. E o retângulo, que também é um quadrilátero, porque possui 4 lados, ele tem os lados com medidas diferentes, ok? Vamos aos exercícios. Classifique os polígonos como côncavo ou convexos. CC para côncavos ou CX para convexos. Lembrando que os polígonos são classificados como côncavos quando eles têm reentrâncias, ok? Então, observem a letra A. Esse polígono tem uma reentrância, não tem? Se ele tem reentrância, obviamente, ele será um polígono côncavo. Letra B. Esse polígono é côncavo ou convexo? Acertou quem disse convexo. Letra C é um polígono côncavo. E na letra D, côncavo ou convexo? Convexo. Letra E, côncavo ou convexo? Gente, olha esse raio, ele tem reentrâncias, não tem? Se ele tem reentrâncias, é um polígono côncavo. Letra F, é um polígono côncavo. Letra G, é um polígono, tem reentrâncias? Não. Então, ele é um polígono convexo. E na letra A, finalmente, nós temos um polígono convexo. Número 2, relacione as colunas. Letra A para quadrilátero, letra B para octógono, C para pentágono, D para eneágono, E para triângulo, F para heptágono, G para decágono e H para hexágono. Então, vamos começar em um polígono com 5 lados. Chamamos de... Acertou quem disse letra C, pentágono. Um polígono de 3 lados, chamamos de... Letra E, triângulo. Polígono de 6 lados... Exatamente, é um hexágono, letra H. Polígono de 8 lados,
Letra B, um octógono, polígono de 9 lados. Letra D, eneágono, de 4 lados. Ah, essa eu já sei, é a letra A, um quadrilátero. Polígono de 10 lados. Letra G, decágono. E um polígono de 7 lados. Letra F, é um heptágono. Mais um exercício. Número 3. Observe os polígonos apresentados e responda as questões escrevendo apenas uma opção para cada item. Então, nós vamos observar primeiro, olha, nós temos aqui um polígono com 5 lados, então já sei que ele é um pentágono, beleza? Figura 2 é um octógono, né? Ele tem 8 lados. Figura 3 é um triângulo, show? Figura 4 é um pentágono. Figura 5 é triângulo. E na figura 6 nós temos um octógono. Caramba, e agora? Vamos ver. Na letra A, a figura é um octógono irregular. Olha a pegadinha. A palavra irregular. Vamos lembrar o que ela significa? Irregular significa que os lados ou os ângulos internos não possuem a mesma medida. Então, primeiro, quem são os octógonos que nós temos aí? A gente tem na figura 2 um octógono e na figura 6. Ao observar essas figuras, qual deles é irregular? Acertou quem respondeu o número 6. Na letra B, a figura é um pentágono regular. Opa, se é regular, vai ter todos os lados e ângulos com a mesma medida. Pentágono, 5 lados. Quais das figuras é um pentágono regular? Número 1. A figura é um octógono regular. Então, qual deles é um octógono? A gente só tem a opção 2 e 6. Vocês vão falar, hahaha, é a 2. Só pode ser, né? Porque se eu já usei a 6, beleza, então, é o número 2. Mas observem lá, os lados e os ângulos possuem as mesmas medidas. Número 2. Letra D. A figura é um triângulo irregular. Triângulo, nós temos número 3 e número 5. Qual deles é o irregular? Não tem os lados com a mesma medida. Vai ser o número 5. Letra E. A figura é um triângulo regular ou equilátero, ou seja, possui todos os lados com a mesma medida. Número 3. E na letra F, a figura é um pentágono irregular. Só sobrou para a gente o número 4, mas vamos observar. É um pentágono? É, porque tem 5 lados e é irregular porque os lados não têm a mesma medida, beleza? Então, é a figura 4. Mais um exercício. Identifique os elementos dos triângulos abaixo. Atenção, nesse triângulo, né, a gente vai representar os vértices, os lados e os ângulos. Quem são os vértices desse triângulo? Olha, lembrando que os vértices são os pontos, né, de encontro dos lados, né, dos nossos segmentos de reta. Então, quem são os vértices? Vértices P, Q e R. E quem serão os lados? Os lados são os segmentos de reta que nós vamos ter. Lados P, Q, Q, R e R, P. E quem são os ângulos? Ângulos P, R e ângulo Q. Tudo bem? Observe o quadrilátero e responda. Quais são os vértices desse quadrilátero? Vértice
vértices A, B, C, D, representados aqui, A, B, C, D. Quem são os lados desse quadrilátero? Lados A, B, B, C, C, D e finalmente o lado D, A. Quais são os ângulos internos? Atenção, os ângulos que estão dentro do polígono. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Quais são os ângulos externos? Externos estão fora do meu polígono, ok? Quais são eles? Ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Tudo bem? Alguma dúvida? Teremos outras aulas para tirarmos as dúvidas. Fiquem bem e cuidem-se. Até a próxima!